Oi, minha gente, tudo bem? Então, tô aqui para responder a vocês, honestamente, se eu tenho medo de ser policial. Muita gente me pergunta, né? Você já foi ameaçada? Você tem medo? Não tem medo de morrer, não? Você, quando, sei lá, foi prestar concurso para delegada de polícia, você não ficou com medo? Você não hesitou? E durante ali, né, a sua carreira, você não morre de medo, você não... O que é que você acha disso, né? E muita gente, eu vejo, tem dúvida e, na verdade, desiste, né, de fazer concurso para a carreira policial por medo, né, dos perigos, do que possa acontecer. E, mais uma vez, minha gente, como tudo na minha vida, eu faço na dependência muito da minha fé, do que eu acredito, eu quero compartilhar um pouco para vocês sobre isso, né, sobre medo de ser policial, medo de ser delegada de polícia. Resumidamente, quero dizer a vocês que eu não vivo com medo da minha carreira, eu não me pauto pelo medo. Claro que eu sei, eu sou humana, eu sei dos perigos envolvidos, eu sei que qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Eu sei que em uma operação policial de madrugada, por exemplo, em um mandado de busca, ou então numa prisão de alguém, de algum criminoso, eu posso acabar sendo ferida, posso não voltar para casa. Claro que como ser humano, a gente sabe, né, das nossas vulnerabilidades, que, enfim, algo sempre pode acontecer. Mas, minha gente, eu não vivo pensando nessas hipóteses e o meu coração não vive com medo dessas hipóteses. Por quê? Como seres humanos mesmo, né, a gente teme muito a morte, a gente teme deixar nossas pessoas amadas, queridas. A gente não sabe como é que elas ficariam sem a gente gente não sabe como lidar com a saudade, né? A gente não sabe, na verdade, como vai ser. Eu acredito que essa coisa de se ter muito medo, né, da carreira policial, ela envolve muito o medo da morte em si, né? E tudo que isso envolve. Isso é um mistério para muita gente. E eu entendo completamente que isso seja um fator que impede muitas pessoas de prestarem concurso para a carreira policial. Mas eu não tenho medo de ser pega de surpresa pela morte, pelas minhas escolhas de profissão ou de carreira. Primeiro, antes de tudo, eu acredito honestamente que tudo na nossa vida foi permitido por Deus. Acredito sim que os sonhos que Deus coloca no nosso coração, que nossos dons foram colocados por Deus, nossos sonhos dentro da gente foram colocados por Deus e que Deus nos dá a força necessária para cumprir as nossas missões e propósitos nessa vida. Acredito muito, de outro lado, também, que a gente morre de acordo com a agenda de Deus. A gente não morre antes do dia determinado por Deus. Já vi gente com acidentes muito pequenos simplesmente morrerem e gente com acidente de capotar o carro e estraçalhar o carro todo e simplesmente sair quase ilesa de um acidente desses assim, mais grave. Então, gente, eu acredito muito que a gente só morre no dia que Deus permite. E o dia do nosso final aqui nessa terra, ele já é conhecido por Deus. Ele já está na agenda de Deus. Então, eu não devo temer esse dia, simplesmente pela escolha que eu fiz de profissão. Acredito que qualquer outra profissão também tem outros riscos e que a pessoa de qualquer outra profissão vai embora também no dia dela, seja por uma topada no chão e bater a cabeça, seja por uma bala perdida, seja por qualquer outra coisa. Para quem realmente teme a Deus e atribui a Ele toda a vida na Terra, a gente não tem que viver com medo. A gente tem que viver sabendo que todos nós temos o nosso dia final já permitido, já estabelecido, já determinado por Deus. Não vai acontecer antes do planejado
pelo dono de todas as coisas. E no dia que tiver, né, para acontecer lá por Deus, Deus vai ajeitar as circunstâncias dos que forem ficar, né? Eu acredito muito, já vi com meus próprios olhos. Eu tenho uma avózinha que já faleceu e que num dos últimos dias da vida dela no hospital, ela chegou a me dizer: eu não posso morrer agora, né? Ela tinha muitas responsabilidades, muitas coisas assim na cabeça dela que ela tinha para resolver. E aquela frase dela ali cortou meu coração, porque eu vi o peso da responsabilidade pairava sobre ela nos últimos dias de vida dela, como se ela ainda tivesse muita coisa para resolver antes de morrer. E alguns dias depois ela foi embora e eu pude ver na minha própria família, né? Com meus próprios olhos, as coisas foram se resolvendo, né? Deus foi orientando os que ficaram para que as coisas fossem resolvidas. Então, esse medo das carreiras policiais, eu vejo que tem muito a ver com o próprio medo da morte, o próprio medo de coisas assim imprevisíveis acontecerem, coisas que você poderia evitar acontecerem, mas pensem por outro lado. As coisas que a gente passa, os tempos difíceis, as dificuldades, as circunstâncias, elas são ali visualizadas por Deus, são permitidas e nos ajudam. Quando essas circunstâncias não nos levam, elas nos ajudam, nos fortalecem, elas despertam em nós muitas vezes o melhor de nós, sem que a gente pudesse imaginar ou mesmo saber que tudo aquilo de bom existia dentro da gente, né? Quem nunca passou por um acidente ou por uma doença ou conhece alguém que passou por uma situação muito difícil e que depois de tudo se tornou uma pessoa muito mais forte, resiliente, uma pessoa muito mais alinhada com os propósitos de Deus para a vida. Então, eu não temo as situações ruins, não temo as circunstâncias. Claro que nós, como seres humanos, a gente sempre tenta evitar a dor e buscar aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos traz felicidade. Mas a gente também deve saber que a gente não pode impedir tudo de acontecer. O próprio Deus, ele não vai impedir todas as circunstâncias ruins, né? Até para o nosso próprio bem, para o nosso próprio crescimento, até para que a gente atinja o propósito, né? A gente atinja nosso melhor dentro da gente. Então, minha gente, quando me perguntam, né, se eu tenho medo, muitas vezes até as pessoas se assustam, né, pelo fato de eu dizer que não tenho medo, que eu confio plenamente em Deus sobre o dia do meu fim, como as coisas vão ficar depois do meu fim e que eu acredito que tudo acontece na permissão de Deus. Então eu estou muito tranquila com relação a isso, porque eu confio assim na inteligência de Deus, na sabedoria dele. Então eu acho que Deus ele tem muito mais condições de discernir o que é para acontecer, o que não é. Então é mesmo um ato de entrega da sua vida, né, a Deus. E aí, quando o próprio Deus coloca no seu coração essa questão de fazer parte de carreiras policiais, entra aí o seu sonho, que vai brigar com o seu medo natural de ser humano. E é justamente onde vai ter que entrar a sua fé, onde realmente vai fazer diferença aquilo em que você acredita. Eu queria trazer alguns versículos que eu tenho muito fortes no meu coração sobre isso, sobre Deus determinar todas as coisas. E aí eu queria trazer, se vocês puderem me acompanhar na Bíblia de vocês, no aplicativo, em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, tem dizendo que no coração do homem existem muitos planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá, né? A gente às vezes faz planos de viver longos anos, viver muito tempo, ver nossos netos, ver bisnetos e na verdade é Deus, né, que com o seu propósito estabelece a longevidade dos nossos dias. E em Salmos 28, versículo 7, tem dizendo que
O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele, meu coração confiou e fui socorrido. Por isso, meu coração salta de prazer e eu o louvarei com o meu cântico. Ou seja, minha gente, no dia a dia do nosso trabalho, nosso escudo e nossa proteção deve ser Deus. A gente deve se deleitar, a gente deve descansar na consciência de que Deus é a nossa força, de que Deus é o nosso protetor, de que Deus sabe muito melhor do que nós como resolver as situações e o fim de cada situação. Então, a gente deve andar tranquilo quando a gente confia totalmente em Deus. Em Salmos 23, versículo 4, tem dizendo o seguinte, um versículo que eu amo de paixão, amo, porque todas as vezes em que o medo batia à minha porta, eu falava para mim mesma esse versículo. Quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Deus. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Então, eu posso passar pela pior situação de perigo, mas não temerei mal nenhum, porque Deus está comigo. É Ele que me protege e me tranquiliza. No livro de Josué, capítulo 1, versículo 9, tem dizendo: Não fui eu quem te ordenei? Esforça-te e ser corajoso. Não tenha medo, nem se assuste, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que você vá. Isso é muito forte, minha gente. Primeiro que Deus, Ele ordena pra gente. Ele não pede, Ele ordena. Seja forte e corajoso. Esforça-te. Não tenha medo, não se assuste, porque o Senhor, seu Deus, está com você por onde quer que você vá, por onde quer que você ande. Então, seja corajoso, cumpra seu propósito, cumpra os seus sonhos. E por fim, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, tem dizendo: permanece firme na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Novamente, minha gente, a gente encontra aqui um conselho, uma exortação, um mandamento para que nós sejamos corajosos. Não sejamos covardes, para que nós sejamos efetivamente corajosos, fortes, sabendo e confiando que o Senhor, nosso Deus, anda à nossa frente, do nosso lado e caminha conosco, e é nosso escudo, e é nossa proteção, e é Ele quem nos livrará de qualquer mal, para que o nosso dia não se apresse, mas que aconteça no momento desejado por Deus. Então é isso, minha gente. Eu queria dizer a vocês que eu não tenho medo de ser policial, não tenho medo de enfrentar operações policiais, casos policiais, porque eu confio inteiramente que o dia da minha morte, ele está planejado por Deus e não vai acontecer antes disso. E no dia que Deus permitir que aconteça, é porque se cumpriu o meu propósito e vai ser a data perfeita estabelecida por Deus. Confio nisso plenamente, me deleito sobre essa confiança. E dessa forma, eu não vivo com medo da minha carreira. Claro, cautelosos todos temos que ser em qualquer profissão que exerçamos, mas não vivo com medo. E também espero que todos vocês que possam optar, que tenham esse desejo no coração, não vivam com medo também, para que suas vidas sejam muito mais leves, muito mais proveitosas e que vocês cumpram o propósito de vocês na polícia também, sem temer mal algum. Então, um grande beijo e até o próximo vídeo.